Flamengo desmascara Leila e Palmeiras, rapaz. Uma lavada. Vamos trazer aqui a informação, vamos comentar jogador aí assinando com o Mengão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscrever, se aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje, pessoal, nessa quarta-feira, parte do elenco do Flamengo se representa no CT Ninho do Urubu e dentro dessa parte do elenco do Flamengo está o Wallace e ele vai ser conversado ali com ele, o Felipe Luiz, o diretor de futebol do Flamengo, Boto, também vai sentar para conversar com ele, um assunto muito sério que é em relação à disciplina do jogador e devem aplicar uma multa ao jogador pelo ato indisciplinar que ele cometeu na partida diante da equipe do Bahia. Outra parte dos atletas se apresentam apenas amanhã no CT no Urubu na quinta-feira para dar continuidade para a partida diante da equipe do Botafogo no próximo dia 15, daqui a uma semana, né? Daqui a 7 dias já teremos aí Flamengo e Botafogo no Newton Santos. Então, data FIFA passando aí, voando, beleza? Galera, Flamengo simplesmente ultrapassou a média de público do Flamengo mesmo do ano de 2019. Pois é, o Flamengo tem uma média de público de 59.737 pessoas por jogo, a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, apenas, à frente da média histórica de 2019, que marcou aí 59.285 pessoas por jogo no Maracanã, um negócio assim. A tendência é que aumente mais ainda, porque o Flamengo vem conseguindo colocar um público acima dos 70 mil pessoas lá no estádio do Maraca, apesar, por exemplo, no jogo diante da equipe do Racing, o ingresso, dos ingressos mais baratos estará na casa dos R$400, um aumento de 121% em relação à precificação do ingresso no ano de 2022, né? Por que a gente cita 22? Porque em 22 o Flamengo chegou também à semifinal da Copa Libertadores da América, naquela oportunidade, contra o Vélez. O Flamengo, só que a diferença é que jogou a primeira fora, definiu, meteu 4-0, o Vélez, 4-0. O Vélez até chegou a marcar um gol no Maracanã, mas depois o Flamengo virou o jogo, enfim, não adiantou de nada e o Mengão avançou a final daquele ano e a gente sabe o que aconteceu. Pessoal, ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, tá? Com o presidente do Flamengo, com o conselho diretor do Flamengo, com o presidente do conselho diretor, que no caso é o BAP, hoje o presidente do Flamengo, para debater e apresentar as falácias e as mentiras ditas por parte da imprensa e também pela Libra. Ao ser confrontado sobre a possibilidade de sair do bloco econômico que negocia direito de transmissão e placa de publicidade, que é só isso que a Libra faz, né? Não tem um viés ali apontado para se tornar uma liga, o BAP falou, 0 chance. Vamos conviver com esse contrato até o dia 31 de dezembro de 2029 e eles vão conviver com o Flamengo também até essa data, tá? Até porque, para você sair da Libra, precisaria de um pagamento de multa. Eu não sei qual o valor dessa multa. Mas tem uma outra situação ocorrendo que a gente vai entrar aqui no vídeo também. Sobre a narrativa falaciosa encabeçada por parte da imprensa de que insinuações de que o Flamengo teria entrado na Justiça do Estado do Rio de Janeiro porque já teria ali cartas marcadas de que ganharia essa liminar, insinuações desse gênero aconteceram na imprensa e eu assisti os programas que aconteceram. O vice-presidente
geral e jurídico do Flamengo, Flávio Illerman, falou: é mentirosa a narrativa de que o Flamengo escolheu o foro por conveniência. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi atacada por um certo jornalista, vários, tá? E o Flamengo também, indiretamente por ter escolhido a Justiça do Rio de Janeiro para ajuizar essa medida cautelar pré-arbitral. Calma que a bomba ainda vai surgir, tá? Não cheguei nem nela ainda. Acho que é importante dizer, olha aí, que as partes escolheram o foro da comarca do Rio de Janeiro. Todos os clubes, isso consta, foi estabelecido pelas partes do contrato da Libra que qualquer medida pré-arbitral fosse ajuizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Olha que vergonha, né? Então, já estava pré-estabelecido, ocorreu algum problema aí, Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então não foi o Flamengo que entrou de forma argilosa na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque olha o pensamento do cara. É um pensamento pequeno, raso. O Flamengo é do Rio. Logo, entra na Justiça do Rio, vai favorecer o Flamengo. Pô, se fosse assim, o Flamengo, o Ramon Abate-Abel, teria dado o pênalti lá contra o São Paulo, 3-0 São Paulo, Palmeiras perdeu, a arbitragem não teria expulso o Danilo, não teria expulso o Alacian, porque, afinal de contas, a CBF tem sede também na cidade do Rio de Janeiro. Olha que pensamento ridículo, sabe? Não tem noção, jornalista sério falando isso. Aí ele continua. Então, muito se tentou induzir a sociedade brasileira de que o Flamengo estaria ajuizando uma ação aqui no Rio, onde está a sua sede, para, de alguma forma, se beneficiar. Além de acreditar que a Justiça do Rio de Janeiro é uma das melhores, se não a melhor do Brasil, a mais célere, jamais permitiria julgar um processo dessa magnitude com desvio de impessoalidade. O que queria dizer? Com viés pro Flamengo. Isso não foi colocado. Então esse discurso que também tentaram colar no Flamengo, de que o Flamengo estava escolhendo a justiça que melhor aprovesse para ajuizar ação cautelar, é mentiroso. Mentiroso e desmascarado pelo Flávio Illerman, que é procurador de justiça do Estado do Rio de Janeiro e que é um cara assim, é um gentleman. É assim que se fala? É um cavalheiro, assim, se você for conversar com ele, é um super educado e na classe ele desmascara toda essa vergonha, né, que é apresentada aí pelas narrativas falaciosas da imprensa, sobretudo do estado de São Paulo, né, tal do Mickey lá, né? Enfim, outras, mas não é só o problema não é nem o Mickey, o problema são outros aí também, né. Aí sobre a questão, sobre o mérito em questão, que é o contrato da Libra, que a Libra diz aos quatro cantos de que o Landim assinou o documento, aí é jornalista postando a foto do documento com a assinatura do Landim, sendo que a assinatura do Landim é de adesão à Libra, e não em concordância com os critérios de metrificação para a distribuição do dinheiro referente à audiência, né, que são 30%, o Flamengo disse o seguinte, pasmem, foi informado que em julho de 2025, veja, a Globo realizou o pagamento da primeira parcela da verba de audiência com base no chamado Cenário 1. O que é Cenário 1? É o critério que a Libra queria botar. O critério que a Libra tinha definido de forma arbitrária, sem a anuência do Flamengo, para dividir a receita. 50-50. Né? Para o cenário 1, critério que, segundo o Flamengo, ainda não havia sido aprovado, como exige o Estatuto da Libra. Olha isso. Esse cenário só viria a ser votado na Assembleia do dia 26 de agosto. Gente, em julho de 2025, a Globo realizou o pagamento da primeira parcela baseado num critério que foi escolhido de forma arbitrária, autoritária por parte da Libra e que o Flamengo não aprovou.
Ah, Pedrão, mas aí já tinha maioria. Não é por maioria. Esse critério ele precisa ser aprovado por unanimidade. Todos precisam votar a favor do critério. Esse cenário só viria a ser votado na Assembleia do dia 26 de agosto, sem alcançar unanimidade. Mesmo assim, em 25 de agosto, olha isso, antes da Assembleia, a Libra teria instruído a Globo a efetuar o pagamento da segunda parcela, já pagou a primeira. Eles queriam que pagasse a segunda parcela sem anuência do Flamengo referente ao critério. Novamente com base num critério que não existe. Não existe. O Flamengo não aprovou nada. Olha que absurdo. E tem gente na mídia dizendo que a Leila Pereira ela está correta porque ela peita o Flamengo. Como assim? Jornalistas hoje que não gostam de ler, interpretações completamente equivocadas do contrato do Flamengo com a Libra, sabe? Aí é necessário o Flamengo convocar uma reunião no Conselho Deliberativo, transmitido pela Flamengo TV, com total transparência, com os documentos sendo mostrados em slides na tela para todos os conselheiros e todo mundo que estava assistindo na Flamengo TV, para calar essa narrativa mentirosa, porca, fake news, que as pessoas, a maioria da imprensa de São Paulo quer emplacar. Sabe? Segundo os advogados do Flamengo, a pauta da Assembleia iniciada dia 16 de maio foi modificada na retomada realizada em 26 de agosto, o que contraria o estatuto da associação. Para o Flamengo, uma Assembleia suspensa deve se restringir aos temas originalmente convocados e qualquer deliberação exigiria um novo edital. Os caras vão fazendo tudo ali na... Não. Ah, o Flamengo já viu, não. Ah, mas passa aí, pá. Na velocidade. Sabe? O conselho diretor, gente, o presidente do conselho diretor é o BAP. É quem direciona. A própria palavra já fala. O conselho diretor também relatou que a ata da Assembleia omitiu trechos relevantes dos debates. O Flamengo notificou a Libra solicitando acesso às gravações da reunião, mas até o momento não obteve retorno. Já que a Libra está falando a verdade, libera aí a gravação da reunião. Libera aí, cadê a transparência? Para todo mundo ver, o Flamengo já solicitou, até agora a Libra não liberou. Né? Medidas judiciais e arbitragem prevista em estatuto. Foi informado que o Flamengo obteve decisão judicial favorável, proferida pela desembargadora Lúcia Helena do Passo, suspendendo os pagamentos baseados em critérios não aprovados por unanimidade. A Libra recorreu da decisão. O clube também pretende acionar a Câmara de Arbitragem prevista no Estatuto da Associação para discutir a validade das decisões tomadas sem consenso. Olha isso. A apresentação segue em andamento, com a posição do clube sendo exposta de forma detalhada pelos companheiros. Resumindo, os caras pagaram dinheiro baseado num critério que o Flamengo não aprovou, queriam a segunda parcela do pagamento da Globo, só não foi possível porque o Flamengo percebeu e foi à justiça, que é direito seu, para fazer justiça. Olha que vergonha. Aí a Leila Pereira dando entrevista para veículo A, para veículo B, emprestando dinheiro para o Vasco. E o BAP falou sobre isso também. Tá aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou o dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem, ou eles pedem garantias de bem reais? Garantias de bem reais. Se o meu negócio não vai bem, eu vou no banco pegar o empréstimo, olha, não quero o seu negócio. O negócio não vai bem. Aqui ele faz uma analogia com o Vasco.
Como é que o Vasco vai botar ele ali, um percentual dele ali como garantia para ela? Isso é um negócio estranho isso. Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF do Vasco se não puder ser pago? Olha isso. Se o Vasco não pagar, 19 e pouco por cento das ações do Vasco vai para ela. Olha que legal no futebol brasileiro, hein? Uma presidente de um clube e num cenário de possibilidade dela ser dona de um percentual de outro clube. Aí imaginamos, esses clubes são colocados frente a frente em dado momento. Naturalmente, o Cruzeiro ou o Flamengo, é um cenário hipotético, podem ter interesse no resultado desse jogo, mas ela vai ser presidente de um clube e dona de um percentual de outro. Isso é ou não é conflito de interesse? Raciocine um pouco. Eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa e isso deveria ser questionado por uma questão. Por a gente estar falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta também. Existe uma agenda e eu não tenho a menor dúvida que tem, mas qual é a agenda é o tempo que vai dizer. Cara, essa reunião foi para detonar todas as falácias da Libra e para desestruturar completamente os argumentos da Leila Pereira na classe, sem bravatas. Então, que o Flamengo jogue sozinho, parecendo Eurico Miranda. Aí tá aqui, clubes da Libra se movimentam para excluir o Flamengo do bloco, segundo o All Sport jornalista Lucas Musetti. A informação foi confirmada por Marcelo Teixeira, presidente do Santos. O dirigente afirmou que há uma intenção de exclusão do Flamengo da Libra devido a essa gravíssima atitude de querer mudar as regras durante o jogo. Mentira! Mentira! Teixeira ressaltou que a iniciativa não partiu do Santos, mas que existe um movimento interno de estudos para tal. A movimentação ocorre após a ação judicial do Flamengo, que excluem. Agora, vão ter que pagar a multa pro Flamengo, né? O BAP não é bobo, por isso que ele falou que não vai sair. Quer excluir o Flamengo? Exclui, paga a multa. Vai ser até melhor pro Flamengo, porque a gente vai ser pior para vocês, porque vocês vão perder dinheiro pra cacete. Chega lá na Globo e fala que não tem o Flamengo pra Record, pra não sei quem aí. E vai ser pior, vocês vão deixar de ganhar dinheiro e o Flamengo vai ganhar mais dinheiro ainda. Tá? Mais dinheiro ainda. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, só vou jogar no ar, tá? Não tô acusando nada porque eu não tenho prova de nada. O Palmeiras não enfrenta o Vasco em São Januário desde 2020. Todos os mandos de campo, o Vasco ele vende. Ele vende para Brasília, ele vende para não sei da onde. Nunca joga contra o Palmeiras de fato como mandante ali em São Januário ou então no Maracanã. Tá? O Maracanã até teve aí recentemente, jogou. Não sei se foi 22 ou 23, mas em São Januário não joga. É só tô falando. Pessoal, o Rafinha Alcântara, em entrevista ao Charla Podcast, falou que faltou jogar no Brasil, especificadamente no Flamengo. Meu time do coração, fala o Rafinha Alcântara, que é ex-jogador, né, da equipe do Barcelona, e conta que quase essa situação se concretizou em 2017, de concreto mesmo. Nós temos aí, o Flamengo oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional de uma das promessas da base do clube, segundo o portal Flabase, o atacante Emanuel Silva de Oliveira, aos 16 anos, o jovem da geração 2009, que já é um dos principais destaques da categoria sub-17, firmou um vínculo válido por 3 anos. Multa de 50 milhões de euros, 312 milhões de reais na cotação atual do dólar, rapaz. Olha aí, grande joia aí pro Flamengo lapidar cada vez mais e sempre, lógico, com a cabeça no lugar, indo devagarzinho. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.